Havendo número regimental invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a 61ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Ao primeiro secretário para proceder à leitura da ata da sessão ordinária anterior. A ata da 60ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada 4 de setembro de 2014. Presidência, excelentíssimo senhor vereador Luiz Alves Ferreira. Secretário, excelentíssimos senhores vereadores Emanuel Cassimiro de Souza e Cláudio José Freire. Aos 4 dias do mês de setembro do ano de 2014, na sala das sessões, deputado Djalma Marinho, do Palácio Vereador Raimundo de Moraes Lisboa, situado na rua João I de Barbalho Simonete, número 95, nesta cidade de Goianinha, Estado do Rio Grande do Norte, precisamente às 9 horas, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Luiz Alves Ferreira e secretariado pelos excelentíssimos senhores vereadores Emanuel Cassimiro de Souza e Cláudio José Freire. Reúne-se a Câmara Municipal de Goianinha, comparecer à sessão e assinar o livro de presença os excelentíssimos senhores vereadores Alexandre César Veras de Freitas, Cláudio José Freire, Emanuel Cassimiro de Souza, Francisco Arruda da Silva, Jean Nascimento de Albuquerque, Luiz Alves Ferreira e Odilon Ernestino Barbalho. Estando ausentes os excelentíssimos senhores vereadores Ademar Alves de Lima, Alfredo Henrique Fonseca de Araújo Lima, Valdemar Freire da Silva e Rúcio Raimundo Honório Lisboa, por motivos particulares. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão. O primeiro secretário faz a leitura da ata da sessão anterior, a qual é aprovada por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Expediente. Telegrama número 4083, 4084, 4085, 10.106, 16.203, 22.437 e 28.513/2014 do Ministério da Saúde. Ofício número 068/2014 do Goianinha Prev, informando sobre o extrato da conta da Previdência própria deste município referente ao repasse do mês de contribuição de julho de 2014. Grande expediente. Primeiro orador, vereador Cal. Repudia a atitude de certo cidadão goianiense que, de maneira irresponsável, tem tentado denegrir a imagem da Secretaria Municipal de Esportes através das redes sociais, mesmo diante de todo um trabalho realizado por aquela secretaria. Com relação à nota publicada pela Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol, sobre a interdição dos estádios, inclusive o Nazarenão, esta se refere somente para a realização de jogos profissionais, devido à ausência de laudo técnico anual, mas estão sendo tomadas as devidas providências para a regularização do mesmo. Segundo o orador, vereador Alexandre Veras, o vereador registra a reclamação dos desportistas do Conjunto Novo Horizonte sobre a diminuição da disponibilidade de tempo para jogos dos times do bairro no ginásio poliesportivo, onde o senhor Edivaldo Pavão, funcionário responsável pelo mesmo, tem disponibilizado o estádio para moradores de outras localidades, fazendo uso do mesmo e logo após comemorar no bar de propriedade deste. Diz ainda ter o senhor Edivaldo procurado certo menor de idade na tentativa de espancá-lo, após publicação nas redes sociais. Terceiro orador, vereador Luizinho Professor, sobre a problemática com relação ao ginásio poliesportivo do Conjunto Novo Horizonte, o vereador afirma desconhecer o problema, não tendo sido procurado por nenhum desportista daquele bairro, mas que acredita numa solução por parte da Secretaria Municipal de Esportes. Registra sua participação no primeiro ato de aposentadoria do Goianinha Prev, onde pôde registrar a felicidade de 7 profissionais ali aposentados, confirmando sua emoção e certeza de dever cumprido diante da realização da 13ª Semana de Arte e Cultura do município de Goianinha, significando a realização de um de seus sonhos idealizado há 13 anos atrás. Ainda afirma que continuar trabalhando com o objetivo de melhorar a educação e esporte e a cultura do município, pois esse é o caminho para evitar que as crianças, jovens e adultos sejam retirados de situação de risco. Ordem do dia, projeto de lei número 065/2014, do vereador dos Sonhos Lisboa. Dispõe sobre a intenção do pagamento,
a isenção de pagamento de taxa de inscrição em concurso público no âmbito do município de Goianinha, para convocados e nomeados que efetivamente trabalham como mesários nas eleições políticas partidárias realizadas pela Justiça Eleitoral deste município. Em segunda discussão, submetida a voto e aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Requerimento 065-2014 do vereador Alexandre Veras faz apelo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal no sentido de ser providenciada a construção de um abatedouro público para pequenos animais nesse município. Em discussão única, submetida a votos e aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Nada mais havendo a ser debatido, o senhor presidente declara encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no horário regimental. Do que, para constar, eu, primeiro secretário, fiz lavrar presente ata, que depois de lida, se aprovada, vai por mim assinada e pelos demais membros que formam a mesa diretora do Poder Legislativo. Em discussão a ata, encerrada a discussão, a votos, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Ao segundo secretário para proceder à leitura das matérias constantes no pequeno expediente. Projeto de lei número 067/2014, autor-chefe do Poder Executivo. Dispõe sobre doação, a competência e funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social, CMAS, revoga a lei número 315 de 1996 e dá outras providências. 10/9/2014. Projeto de lei número 068, autor-chefe do Poder Executivo. Institui as diretrizes de implementação das estratégias gerais do Plano Local de Habitação de Goianinha, RN, e dá outras providências. 10/9/2014. Projeto de lei número 069/2014, autor-chefe do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a conceder isenção e redução de tributos municipais para empreendimentos habitacionais de interesse social, incluídas nos programas vinculados à política habitacional municipal, estadual e federal, e dá outras providências. 10/9/2014. Projeto de lei complementar, chefe do Poder Executivo. Projeto de lei complementar 002/2014. Altera nomenclatura da Secretaria Municipal de Habitação, Trabalho e Ação Social e dá outras providências. 10/9/2014. Ministério da Saúde, Receita, Fundo Nacional de Saúde. Pagamento de agentes comunitários de saúde. Valor R$ 58.812. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, pagamento de incentivo pontuais para as ações de serviços de vigilância, R$ 5.371,71. Essa presidência tem a satisfação de registrar a presença de Lúcia Pessoa, companheira de Santo Antônio, que se faz presente nesta casa. Presidente, eu só queria solicitar à mesa que o vereador Ademar Alves ia participar da sessão, mas por questão de ordem familiar teve que se ausentar. E assim a gente solicita a justificativa da sua ausência. Mais do que justificado. Se encontram nessa mesa 2 oradores inscritos. Vereador Alexandre Vera com a palavra. 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 Ve
Disponha de 20 minutos. Bom dia a todos. Senhor presidente, mesa diretora, meus caros amigos pares, meus colegas vereadores, meu bom dia, os funcionários dessa casa, a vocês que estão na nossa galeria, a todos aqueles que estão nos ouvindo pela web rádio, que estão nos assistindo pela TV Câmara. Um abraço especial ao meu amigo Josiel, que está nos assistindo lá, no Piauí. E venho a essa tribuna hoje para uma rápida passagem. E mais uma vez eu venho aqui cobrar explicações do Executivo Municipal sobre a pavimentação da Rua dos Carcarás, lá do loteamento Coqueiral. Eu acho que é a segunda ou a terceira vez que eu questiono isso, que a Rua dos Carcarás foi licitada no começo do ano. Tem lá uma placa no começo da rua, que feita com recursos próprios, na ordem de 140 e poucos mil reais, para a pavimentação de uma rua. E essa rua que é a rua principal do loteamento Coqueiral, que serve de ligação do bairro da Coab até os bosques dos Carnaubais, essa obra está incompleta. Esse calçamento não chegou até o final. E como eu sou muito ligado aos moradores daquela comunidade, eu venho recebendo constantes cobranças, porque o motivo pelo qual aquela obra não foi concluída. Já que foi de uma quantia muito alta, questionada até pelos moradores, na ordem de quase 150 mil reais, inclusive publicado pelo site da prefeitura, e a gente não sabe, nem eu, nem aqueles moradores, porque essa obra não foi concluída. Está lá o calçamento pela metade, parte da rua lá é pavimentada e parte é estrada de barro. E com essas chuvas está lá o maior lamaceiro do mundo, inclusive tendo até carros atolados lá, como consta em fotos que eles me mostraram. Então a gente quer uma explicação, não só eu, mas os moradores daquela comunidade, porque não existe explicação. Se tem lá uma placa dizendo do valor da obra, dizendo quanto foi gasto para pavimentar aquela rua, e a rua não foi pavimentada. E o que me chama a atenção é que a construtora que fez aquela obra, eu procurei, eu fui atrás para saber o real motivo porque não foi concluída aquela pavimentação, já que por aqui eu não tive nenhuma informação. O que me chama a atenção é que no endereço da construtora, o que consta é uma sala ali na Galeria Cajamanga, uma sala abandonada, onde não tem nenhum funcionário, onde tem um birô sem cadeira, não tem um computador, até o cabo do ar-condicionado lá é desligado, que eu tenho isso registrado em fotos. E eu resolvi, através de alguns amigos, investigar para saber se essa empresa realmente funciona, se essa empresa é fantasma, o que é que existe. E para minha surpresa, fui em Lagoa de Pedras, no município de Lagoa de Pedras, aqui no Agreste, quando peguei o endereço dos proprietários da RAI Construções, essa RAI Construções é aquela mesma empresa que causou aquele acidente com 2 pessoas mortas lá no ginásio poliesportivo do Novo Horizonte. E, para minha surpresa, fui lá na Rua da Caiana, conhecida como Rua do Fogo, em Lagoa de Pedras. E quando me deparei com a sócia da empresa, que a sócia era ela e o marido, ela não estava em casa, mas disse onde o marido estava, e nós fomos atrás, o marido dela é pedreiro. Ela disse que consta até gravada no meu telefone, que essa empresa
apenas ela e o esposo emprestaram o nome a duas pessoas que usam essa empresa somente para executar obras públicas nos municípios. Então, essa é uma empresa fictícia, uma empresa fantasma, que ninguém consegue achar os donos, ninguém consegue obter nenhuma informação sobre as obras que são executadas aqui nesse nosso município. Aqui na reforma do Polo Esportivo do Novo Horizonte, foram 2 vidas perdidas com essa mesma construtora, em que nem a carteira de trabalho dos operários foram assinadas. E eu gostaria que o Executivo usasse da responsabilidade e viesse nos informar o que está acontecendo com essa empresa que tanto serviço presta aqui na nossa cidade, que não foi só essa pavimentação que eles fizeram lá no Coqueiral, não. Teve a pavimentação, teve a reforma do ginásio poliesportivo, teve a reforma do CREAS, do CRAS, que inclusive é vizinho à minha casa lá, e eu vi. Agora ninguém consegue falar com o dono, com o proprietário, para se ter uma informação que eu preciso, que a população do Coqueiral merece escutar, porque eles me cobram, o requerimento foi meu, está lá a rua, na placa tem dito que vai ser calçada todinha a Avenida dos Carcarás, e até agora a gente não tem nenhuma notícia, nenhuma providência, e os moradores daquela comunidade, da localidade do Coqueiral, me cobram direto, estão querendo até, se não tiverem a solução, entrar com a ação popular, saber porque aquela avenida, aquela rua, que tão caro foi orçada para fazer a pavimentação, não foi feita. E quando eu estava vindo para cá, entrando em outro assunto, eu me deparei com a agente de saúde, que me chamou e me agradeceu por eu ter usado essa tribuna aqui e ter reivindicado o piso nacional de salário que eles realmente merecem receber. Eles me disseram que não estão recebendo o piso nacional de agente de saúde, que é de R$ 1.016, que fazem 4 meses que esse piso foi aprovado, e até agora o prefeito não está pagando a ele esse valor devido, o valor do piso real, que é de R$ 1.014. Eu acho assim, que o agente de saúde é uma classe que faz tanto por nossa cidade, uma classe que anda todos os bairros do nosso município e que devia ser mais valorizado pelo prefeito, que ele usasse do bom senso e pagasse esse piso nacional, que é um direito desse agente de saúde. E por hoje é só. Eu espero resposta dessas 2 questões do Executivo em que eu trouxe aqui a pauta de hoje. Senhor presidente, caros colegas, Odilon Barbalho, caros colegas vereadores, pessoas que se encontram nessa galeria, a população de Goianinha de um modo geral, aos ouvintes da Rádio Web, né? Essa manhã, para mim, usar da tribuna desta casa é uma grande satisfação, ou é um dos momentos que me deixa feliz e que me deixa emocionado. As pessoas poderiam estar perguntando por que é que o professor Luizinho, o Luizinho professor, ele está feliz, ele está emocionado nesta manhã de uma quarta-feira, onde
tratarei de um assunto que durante esses 10 anos de vida pública, durante 10 anos que exerço o direito de representar a população de Goianinha, com mais 3 anos e meio que fiquei à frente da Secretaria de Educação do município de Goianinha. E, resumindo, são 32 anos, não de vida, mas 32 anos de professor, de lecionando, de dando aula, de lutando em prol da educação pública desse município e, acima de tudo, querendo que essa educação pública desse país seja uma educação pública de qualidade. E por que é que eu estou fazendo isso? Porque em 2001 nós plantamos a semente quando nós fizemos, eu juntamente com o prefeito, ou então prefeito de Som, candidato a deputado estadual do momento, demos o pontapé inicial para que os aspectos físicos das escolas, as escolas que naquele momento não tinham nem sequer quadro, não tinham geladeira, e nós conseguimos fazer com que a escola se situasse, tivesse já seu aspecto físico. Depois, fizemos um convênio com a Universidade Federal, vereador Dema, aonde trouxemos para aqui, para Goianinha, a Universidade Federal, Pablo, para qualificar 100 professores em pedagogia. Sem um professor desse pagar 1 centavo e nem ter o transtorno de ir para Natal todos os dias, como nós somos muitas vezes, eu, Edivaldo, João Eduardo, Fernanda, Ângela, Dona Margarida, passando frio, levando chuva e passando carona, muitas vezes, para concluir um curso, uma graduação. Nós trouxemos para Goianinha e qualificamos 100 professores com o curso de pedagogia. Mais adiante, me sucedeu Edivaldo Balduino Bispo, o bispo professor, que também seguiu as orientações e muito fez pela educação desse país, desse município. Sucedesses alguns secretários, professora Maria do Carmo, e outros professores e outros, até chegar no nosso amigo, companheiro, compadre, Berg. E eu fico feliz e eu quero mostrar para vocês o que é o resultado de uma educação. A educação, Edna, ela não muda de uma noite para o dia. A educação não aparece resultado de uma hora para outra. A educação não aparece resultado imediato, Adilon Barbalho. A educação, ela só dá, Nildo, resultado depois de vários anos. São 10 anos que nós implantamos com seriedade, com responsabilidade, e que hoje os frutos estão em Goianinha. E eu aqui quero parabenizar o secretário, o então secretário, o vice-prefeito Berg, por ter conduzido a Secretaria de Educação nesse momento, no momento de ter recebido, porque o exame do IDEB, foi feito em 2013. O que é o IDEB? O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A educação básica, ela é composta pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. E para se ter um índice bom, não é só a prova que o aluno faz. Não é só aquela avaliação que o aluno faz. Para se ter um IDEB bom, é preciso que se tenha, vereador Chico Burrinho, toda uma estrutura. É preciso que nós tenhamos a escola funcionando. É preciso que nós tenhamos professores em sala de aula. É preciso que nós tenhamos
profissionais da educação, no laboratório, na biblioteca. É preciso que nós tenhamos, acima de tudo, nós tenhamos um aspecto físico das escolas de qualidade. É preciso, doutora Marluce, que nós tenhamos um conjunto dentro da escola. O IDEB não aparece, ele não cai do céu. O IDEB aparece por ter uma educação profissionais de qualidade, principalmente os professores, os gestores, a comunidade escolar. O IDEB não é só o valor, não é só, por exemplo, o trabalho do professor. O IDEB é um conjunto de ações do município implanta, da Secretaria de Educação implanta. E, graças a Deus, Goianinha foi dado o resultado sexta-feira passada. E nós de Goianinha, superamos municípios famosos. Superamos municípios como Parnamirim, Ceará-Mirim e outros municípios que têm muito mais condições econômicas. E nós fizemos um IDEB hoje invejável na região agreste do nosso município. Não só na região agreste, mas na região agreste, litoral sul e até da Grande Natal. E 2 fatos me chamaram a atenção. 2, minha gente, para vocês verem como a educação, ela não é resultado de um dia para outro. 2 fatos me chamaram a atenção no resultado do IDEB. A escola Hélio Galvão, que teve uma queda no IDEB passado e que hoje aumentou o seu IDEB. Parabenizar, porque a escola Hélio Galvão, eu que sou professor, eu que estou hoje lá na escola, eu sei do que é a dificuldade que os professores, que o colega João Eduardo tem feito juntamente com seu corpo gestor, a dedicação que o professor João Eduardo tem feito naquela escola, aonde ele luta, aonde ele determina, onde ele vai na casa do aluno, procurar saber como é que está o resultado daquele aluno, daquela família. Então, eu fico muito feliz em o Hélio Galvão ter recuperado 5 pontos no IDEB, passando de 2,8 para 3,3. Para mim foi uma felicidade. Mas o que mais me chamou a atenção, no IDEB de Goianinha, e eu não tenho vergonha de dizer isso, era que até, minha gente, muitos momentos, muitas vezes, eu vi mãe de aluno dizer que não queria botar seu filho na escola Dona Mariquinha. Não queria botar seu filho na escola Dona Mariquinha porque talvez as condições daqueles que frequentavam a escola Dona Mariquinha, Nildo, não fosse uma condição social tão elevada. Mas eu sempre tenho dito que escola pública não é para fazer desafio com gente de condição social alta, não. O desafio da escola pública, vereador Jean, é para dar resultado com aqueles mais carentes, com aqueles que estão em situação de risco, com aqueles que não têm muitas vezes sua família, que muitas vezes mora com o pai, mora com a mãe, que muitas vezes o pai e a mãe está drogado, que muitas vezes o pai e a mãe está separado, que muitas vezes o pai e a mãe está desempregado. A escola pública é para tratar e para dar resultado desta maneira. E eu aqui quero parabenizar toda a comunidade da escola Dona Mariquinha, do gestor ao porteiro, ao SG, à merendeira, ao professor, a todas as pessoas que compõem a escola Dona Mariquinha, porque uma escola que muitas vezes não era acreditada, hoje apareceu com o maior IDEB do município de Goianinha. Isso é resultado de um trabalho, isso é resultado de uma equipe, isso é resultado de uma união, isso é resultado de uma força
que une uma escola onde muitas vezes era discriminada, mas que hoje está estampado que é o maior IDEB de primeiro a quinto ano, a escola Dona Mariquinha. Assim como a escola Nazaré Duarte, da Coab, que de sexto a nono ano teve o maior IDEB do nosso município. Parabenizar não só essas duas escolas, parabenizar todas as escolas do município de Goianinha, porque 99% das escolas de Goianinha aumentaram o seu IDEB. E esse IDEB não cai do céu, não. Esse aumento no IDEB só acontece, vereadores, porque nós temos um gestor, nós temos um prefeito que não se deixa, ou que nunca deixou de dar atenção, de se empenhar para que nós tenhamos uma educação de qualidade. Se nós não tivéssemos um prefeito que investisse na educação, se nós não tivéssemos um prefeito que desse apoio ao secretário, se nós não tivéssemos um prefeito que investisse no tênis escolar, na qualificação do professor, no pagamento atual do professor, nós não teríamos com certeza esse resultado, que hoje é um resultado que engrandece, é um resultado que orgulha, é um resultado que faz bem a toda a comunidade de Goianinha, a todo o grupo de educadores, a todos os profissionais da educação, porque o resultado da educação, como eu digo, ele não aparece de um dia para a noite, ele aparece depois de vários anos. E eu tenho a certeza, doutora Marluce, de nós, Odilon, essa equipe, junto de 2001 até 2014, já fizemos muito pela educação desse município. Me orgulho porque sou um lutador. Me orgulho porque defendo a educação, mas eu não defendo uma educação de qualquer jeito. Eu defendo uma educação pública de qualidade. Porque o filho do pobre, Cristiane, o filho daquele mais carente, o filho do trabalhador, ele não precisa e ele não deve pagar a escola privada. Ele tem que estar na escola pública, Dema, mas ele tem que estar na escola pública de qualidade. Por isso que eu defendo a escola pública. Por isso que eu luto por melhores dias para a escola pública. Por isso que eu peguei minha filha e coloquei na escola pública. Porque eu não podia estar com um discurso aqui, defendendo a escola pública, e estar com minha filha na escola particular. Isso é discurso contraditório. Isso é discurso de gente que não tem medo, ou que tem medo de falar da educação. Peguei minha filha, botei na escola, que hoje, infelizmente, eu não posso dizer o mesmo do IDEB do Rio Grande do Norte, porque apenas ganhou do estado da Alagoas. Apenas, foi o penúltimo, o antepenúltimo estado. Mas é o quê? É a falta de professor, é a falta de estrutura. Enquanto o município de Goianinha motiva, investe, o Estado despreza as escolas. Vocês são testemunha disso. Vocês são testemunha nossa, que quando aqui nós levantamos uma bandeira para que o João Tiburcio não parasse de vez nesse município, para que João, 1.500 alunos, deixasse de ter aula. É por isso, mas mesmo assim, mesmo o índice da escola estadual sendo um índice baixíssimo, ganhando apenas para o estado de Alagoas, eu digo aqui em público, eu não me cansarei e eu não pararei. Eu continuarei lutando pela escola pública, porque eu sou fruto da escola pública, eu estudei na escola pública, eu me formei na escola pública e eu tenho certeza que a escola pública ainda é o melhor para esse país. Muito obrigado.
Senhor presidente, eu queria só fazer um comentário, se a mesa permitir. Em primeiro lugar, lhe parabenizar pelo pronunciamento. E, em segundo lugar, eu tive agora há poucos dias, mais precisamente no dia da segunda-feira, conversando com um funcionário da Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte, a CAERN, e a gente abordou o assunto do esgoto, da obra que vem sendo realizada no município, e me recordei em outras datas aqui que foi abordado nessa mesma casa um assunto relacionado a essa referida obra, em que queriam, vamos dizer assim, fazer menção ao nosso ex-prefeito, presidente dessa casa e candidato a deputado, relacionando que a obra estava parada por responsabilidade dele. E quando a verdade um dia sempre aparece e prevalece, o importante é que um dia a verdade chega. E chegou na hora certa. E a gente conversando com esse funcionário, ele me pediu que passasse isso aqui para casa. Hoje o município de Goianinha está aí com praticamente toda essa região aqui, desse lado aqui da BR, que inclusive o bairro de Vossa Excelência, onde Vossa Excelência reside, é um dos beneficiados, Novo Horizonte 1 e 2, e vem sendo toda essa parte de centro, toda essa região sendo interligada. E creio eu que a comunidade do Novo Paraíso, Sapucaia, Matador também, que está prestes também a ser interligada. Por que eu digo isso e por que eu estou abordando esse assunto? Porque a responsabilidade, o compromisso e a vontade e o desejo de ver nosso município crescer nunca foi e nunca será esquecida pelo nosso presidente e candidato a deputado estadual de Som. Digo isso com toda a convicção, porque quando a gente quer realmente saber de um assunto, a gente quer propagar uma informação, a gente tem que propagar com responsabilidade. E a responsabilidade que lá o funcionário da empresa me passou, que não tem nada a ver, Francisco Arruda, com qualquer quem que seja. Infelizmente, o dinheiro que vinha do governo não chegou para executar a obra. Aí queriam apontar alguém. Então, vamos apontar hoje que foi responsabilidade de existir o esgoto, de existir o tratamento, foi responsabilidade e a vontade e o desejo do presidente dessa casa, que então na época prefeito, e do prefeito Júnior, em ver a cidade saneada. Aí vamos dizer, porque na hora que a obra está sendo executada, ninguém fala nada. Mas na hora que estava parado, tem que apontar alguém. E apontar esse alguém é muito fácil a gente acusar quem a gente não gosta. Então vamos aqui dar a César quem é de César. Vossa Excelência me... A responsabilidade de essa obra, praticamente daqui a uns dias, está concluída. Vamos dar os parabéns ao presidente de Som e ao prefeito Júnior Rocha. Porque isso que eu estou falando aqui, isso que eu estou dizendo aqui, talvez alguém não quisesse dizer. Mas hoje eu estou dizendo porque eu estou vendo e conversei com quem realmente trabalha na empresa. Aí se o dinheiro estava empaiado em algum canto, vão perguntar lá na empresa. Não vão acusar quem não merece. Vamos dar os parabéns a quem realmente merece, que é o presidente, candidato a deputado estadual, em que eu vou votar nele, que eu peço voto para ele, que eu estou dando para ele. Obrigado.
Presidente, você concede a palavra? 2 minutos. 2 minutinhos? Tá bom. Jean, você falou que esse problema desse saneamento foi abordado aqui nessa Câmara, mas foi abordado por quem? Porque por mim, pela minha pessoa, não foi abordado. O que acontece é que, desde o momento, Vossa Excelência poderia ter se inscrito e daria toda uma parte. Mas o senhor pode responder, responderei 1 minuto para você. Vereador Henrique, respondo sua pergunta com a maior clareza possível. Até porque eu tenho um respeito e um sentimento por Vossa Excelência que já tenho demonstrado aqui nessa casa, não só pelo senhor e por todos que aqui fazem essa Câmara. E respondendo à pergunta, o que eu falei aqui, e torno a repetir, é que foi comentado aqui nessa casa. Eu não falei, se Vossa Excelência me entender, eu não falei direcionado a Vossa Excelência, nem a nenhum dos vereadores de meus pares aqui. O que eu falei e repito, o assunto foi abordado aqui nessa casa. Eu gostaria de pedir a colaboração dos colegas vereadores e gostaria de pedir que na próxima sessão, quando os colegas vereadores tiverem assunto, se inscrevam, porque eles vão constar do tempo que pode apartear, que pode ceder a parte e que pode argumentar, certo? Só para concluir, vereador, você me deu 2 minutos, só para dar uma conclusão. Eu acho que você está trazendo um comentário, Jean, que foi de fora daqui, externado fora dentro dessa casa. Acho que foi até nos Face e tudo, esse assunto. Aí trouxeram para cá, para a Câmara, mas jamais a gente aqui é contra uma obra pública que beneficia o povo. Eu acho que fica um tipo colocando a gente assim, que a gente é contra tudo. Não, nós não somos contra tudo, não. Somos contra as coisas erradas. Entendeu? Presidente. Às vezes fica externando uma coisa para o pessoal de fora, da cidade de Goianinha, que a oposição de Goianinha é tipo assim contra tudo. Tudo que vier do prefeito, do presidente, de seja que for. Eu gostaria que... ficam colocando a gente num sistema que a gente é contra tudo. Vossa Excelência também há de convir que eu não citei nome de oposição. Mas aqui. você deixou subentendido. Colegas vereadores, assim, eu não vou ceder, como presidente, não cedo mais, e gostaria que os colegas vereadores... Deixou subentendido. Os colegas vereadores, nas próximas sessões, se inscrevessem para poder ter e não ficar esse embate entre 2 vereadores e 2 colegas, sem ser no grande expediente. Presidente, gostaria de contar com a colaboração da Vossa Excelência. É porque, no pronunciamento do vereador Jean, o vereador Henrique entendeu que foi prejudicado, e por isso ele teve que dar a resposta. Por isso, colega vereador, que eu estou cedendo e vou colocar em pauta aqui, vamos colocar em pauta aqui os colegas vereadores, que aqueles que queiram utilizar de argumentos, de argumentar, eles possam se inscrever no grande expediente. Vereador Adilon? Alexandre? Concordo. Vereador? Vereador Henrique? Quando a gente é citado, né? Por isso que eu liberei. Eu agradeço a Vossa Excelência por ter me deixado o direito de resposta. Concordo agradeço porque eu ele tanto deixou concordo. citado que foi a gente. Eu tanto concordo que iria falar, mas Vossa Excelência pediu que não era, e eu também obedeci a mesa. E outra coisa, colegas vereadores, no final da sessão existe 2 minutos para explicações pessoais. Certo? Não havendo matéria a ser apreciada na ordem do dia e de acordo com o artigo 93, passamos ao horário destinado às explicações pessoais. Vereador Adilon? Só, presidente, em relação a... Não é nem uma coisa pessoal, é em relação a esse assunto abordado. Porque fica um debate fora do horário que deveria realmente haver. Se já não precisava nem que Vossa Excelência colocasse sobre a apreciação do plenário. Nós já sabemos que para que faça o uso da palavra, não tem um horário destinado a isso, não tem a inscrição do vereador. Então, eu acho que isso é praxe na casa, existe no regimento interno, não precisava estar de forma assim... Mas vamos colocar, a gente colocou para que a coisa seja democrática e seja transparente. Vereador Alexandre. Eu queria só também justificar no pronunciamento do vereador Jean,
quando ele disse que o povo, se a obra não foi feita, o povo reclama. Mas o povo, vereador Jean, tem todo o direito de reclamar se a obra não foi feita. Não teve lá que o recurso veio? O povo precisa, entendeu? Tem a hora de elogiar e tem a hora de criticar. O que eu não aceito, e eu acho que o povo também não entende, é porque nós estamos num período eleitoral. E Vossa Excelência querer fazer propaganda eleitoral porque o presidente é candidato. Tem tantas coisas negativas que eu e o vereador Henrique temos para dizer a respeito dele, e a gente respeita esse microfone, respeita essa casa e não fazemos nada disso. Então, vamos fazer nossas proposições, vamos deixar a política fora dessa casa legislativa. Vereador Jean, 2 minutos. Senhor presidente, caro vereador Alexandre Veras, vereador Henrique, vereador Chico, vereador Dema, presidente Luizinho, vereador Cal e o vereador Dilon. Em nenhum momento citei nome de ninguém. Eu entendo que deveria e devo fazer defesa a quem foi, no meu entender, injustiçado. Se vossas excelências entendem diferente, aqui a gente não precisa concordar com a opinião de cada um aqui. Eu não tenho a obrigação de concordar, nem vocês não têm a obrigação de concordar comigo. E se magoei, se falei, se citei, torno a dizer, não citei nome de ninguém, mas se vocês entendem que eu citei, eu sou uma pessoa assim, que se vocês entendem, estou aqui para pedir desculpa, mas quero deixar bem claro, o vereador Alexandre, não vou aqui nessa casa deixar de expor minha opinião, de dizer o que eu acho aqui com relação ao presidente dessa casa, e nem tampouco dizer e pedir e usar da tribuna, se for preciso, o voto para o presidente dessa casa, para deputado estadual. Obrigado. E me desculpe se eu atingi, se eu magoei, se eu citei, se eu dei a entender, se eu subentendi. E obrigado. Vereador Dema de Barrocas. Pela ordem. Vereador Chico Burrinho. Vereador Henrique, 2 minutos. Por exemplo, aconteceu um negócio no... Porque todo mundo hoje é Face, né? Aconteceu um negócio com o Face, que nosso amigo Nildo fez um comentário há umas 3 semanas até, o quadro, logo quando a Feira do Gado saiu, criticando a Feira do Gado. Quer dizer, a pessoa que está do lado da oposição, aí só quem leva a culpa sou eu e o Alexandre. Cada cabeça é um mundo, todo mundo tem direito de se expressar. Eu disse, rapaz, coisas boas não critique não. Porque eu acho errado. Eu fui uma das pessoas que fui e falei com ele. Cheguei e falei, Nildo, rapaz, não faça isso não, você acaba com a gente. Porque eu acho que coisas boas para o município, a gente está aqui para ir. Eu acho que a Feira do Gado, para mim, minha pessoa, foi uma coisa boa, que está movimentando o Estado, está movimentando o município, a rede do município. Então, para mim, foi uma coisa ótima. Até depois da campanha, deixei esse período eleitoreiro, eu não vou lá esse período eleitoreiro, mas depois da campanha, com certeza eu vou lá prestigiar. Não vou por causa de política, às vezes tem uma pessoa que insulta a pessoa, e eu não estou aqui para brigar dentro do meio de rua. Estou para brigar aqui pelo que é do povo, aqui no plenário. Muito obrigado. Vereador Cal. Senhor presidente, eu queria me congratular com as palavras do nobre vereador Jean. E dizer que o nosso dever da oposição é fazer as críticas, lógico, estão dentro. E também o dever da situação é defender quem a gente vota, pedir o voto aqui na tribuna, na rua, dentro da igreja, aonde quer que seja, para uma pessoa que já provou e não precisa mais provar para ninguém que foi um dos melhores prefeitos que Goiânia já teve e que merece sim o voto do povo de Goiânia para ser o representante da nossa cidade e da região agreste. Vereador, estou com você. E a gente não pode deixar de pedir o voto, aonde quer que seja. Obrigado. Eu gostaria de usar para, mais uma vez, parabenizar a nação da educação goianinha, ao secretário Berg, ao prefeito Júnior Rocha, a todos os educadores, aos familiares, aos alunos, pelo sucesso que foi o nosso IDEB. Gostaria
de encerrar essa sessão, agradecendo a Deus por mais um dia Ele ter nos proporcionado o direito de presidir essa sessão. Dizer que isso aqui é uma casa do povo, é uma casa com ideologias diferentes, é uma casa com pensamentos diferentes, é uma casa que as pessoas têm o direito, sim, de expor todo o seu sentimento. Só queremos pedir a colaboração dos colegas para que essa exposição seja colocada em momentos oportuno e no momento correto. Não temos aqui nenhum, achamos que aqui essa casa é feita de oposição, situação, onde cada um de nós aqui temos pensamentos diversos, representamos grupos diversos, então não podemos ao mesmo tempo pensarmos da mesma maneira. Eu gostaria de agradecer a todos a compreensão, um bom dia, um bom final de semana, que Deus nos ilumine. Um abraço, Netinho.